Fé para crer que o Espírito Santo é Deus é o título da lição 10 na classe dos jovens. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino, tá? Então, é preciso tomar muito cuidado para não endurecer o coração à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos convence do pecado. Como eu sei que uma pessoa endureceu o seu coração para a voz do Espírito Santo? Quando para ela o pecado deixa de ser um problema. Quando a pessoa chega ao estágio de declarar que o pecado não tem problema, não tem nada demais, ela debocha do pecado. Então, voltando, questão de endurecer o coração à voz do Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa não ouve mais a voz do Espírito Santo, quem é que vai convencer ela? Olha o perigo. Ela abre mão do único agente de defesa dela, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz pela palavra, que leva até Jesus, Jesus que leva até Deus, e por aí fora vai. Tá? Nós vamos aqui falar então sobre fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da D Belém, aqui em Campinas, São Paulo. É um prazer recebê-los por aqui. Semanalmente nós estamos por aqui. E aqui não tem aquela conversa assim, irmão. Eu não quero curtidas. Eu não quero likes. Eu quero, irmão. Eu quero porque o YouTube quer. Me dê teu like. Me dê teu comentário. Pode comentar à vontade aí. Salva o vídeo. Manda o link para todo mundo. Entendeu? Inscreva-se no canal. Me ajude a chegar a 30 mil inscritos. Ok? Porque o YouTube gosta de números. Então, meus irmãos, o YouTube é uma empresa. Tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. E o primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento que tem impactado a vida de muitos professores e vai impactar a sua vida também. Nele você vai aprender juntamente comigo como preparar uma aula, aplicar uma aula, planejar uma aula e diversificar uma aula. Você vai aprender a ajudar os alunos a participar mais da aula, mas para isso o professor precisa estar confiante da aula, certo? Para que alunos participem mais, repetindo o que você está falando, discutindo o assunto da aula, não é? Fazendo anotações. Quando você faz isso, você ajuda os alunos a absorver mais o conhecimento. Sua aula sai da monotonia, se torna muito mais dinâmica e os seus alunos aprendem muito mais. Tudo isso por um preço maravilhoso, com 70% de desconto no lançamento. Adquira já, você abençoa a minha vida e me ajuda a continuar esse trabalho por aqui no YouTube, tá? Bom, então a aula de hoje, fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Você crê que o Espírito Santo ele é Deus? Tá? Então cuidado, muitos cristãos têm um conceito errado acerca da terceira pessoa da Trindade, tá? E terceira pessoa da Trindade não diminui nada, porque o Espírito Santo é Deus. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um, tá? Então não há uma diferenciação aqui entre eles, não é? É como o homem, corpo, alma e espírito. Eu não sou mais alma, mais corpo, menos espírito ou vice-versa, não. Eu sou tanto corpo, quanto alma e quanto espírito. Ok? Deus é Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Bom, o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Você tem aí no Antigo Testamento, quando ele vem em uma revelação mais progressiva, aonde ele vem se manifestando de maneira esporádica e específica sobre algumas pessoas, atuando desde a criação até mesmo sobre a vida de Moisés, sobre os 70 anciãos e sobre outras pessoas, como Sansão, como Davi, como Samuel, mas de maneira muito específica, exclusiva e esporádica, tá? Já no Novo Testamento, ele é apresentado como aquele que encheu ali
o ventre encheu a João Batista no ventre de sua mãe, e também o que gerou Jesus no ventre de Maria. E é aí que tem muita gente falando coisa que não tem nada a ver, tá? É interessante que o próprio Jesus, ele é cheio do Espírito Santo quando ele se batiza, e o que vai mudar o mover do Espírito Santo entre nós é exatamente a ressurreição de Cristo, tá? Então, a descida do Espírito Santo em Atos 2, ela traz um peso de significação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Jesus disse assim, ó, se eu não for, ele não virá. Ok? Mas ele disse, mas quando eu for, eu enviarei o Consolador. Então, a descida do Espírito em Atos 2, ela demonstra que o sacrifício de Cristo foi aceito, e ela inaugura um novo tempo para nós. Porque se até então o Espírito Santo, vamos dizer assim, né, vinha e voltava, né, ele se manifestava para questões específicas sobre pessoas específicas, agora cumpre-se uma promessa. E o derramado do Espírito Santo em Atos 2 não é apenas que o mover, a unção estará disponível para todos, como que a partir de então a habitação do Espírito Santo se tornará algo permanente, não apenas entre nós, mas em nós, na vida de todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tá? Nós vamos ver aqui no tópico 2 algumas questões sobre o Espírito Santo. Ele vai apresentar o Espírito Santo como Consolador, não é? O Paracleto. Significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos discípulos. Ele ensinou os segredos do reino de Deus, os ajudou. Mas o ministério de Jesus findaria. E ele não estaria mais corporalmente entre os apóstolos, nem entre nós. Então ele prometeu enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador que Jesus promete em João 14, esta expressão é outro da mesma essência. É um de um. Não é? É um igual a ele. Né? Então, é isso que significa. Então, aquilo que Jesus fez pelos discípulos, enquanto estava fisicamente entre eles, o Espírito Santo agora faz por toda a igreja habitando em nós. Só glória! Jesus tinha que concluir seu ministério para que pudesse estar presente com seus discípulos por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, primeiro, guia-nos em toda a verdade a respeito de Cristo. Por isso que nós não podemos abrir mão do Espírito Santo. E ele convence o mundo do pecado. Então, a gente não pode abrir mão do Espírito Santo, tá? Enfrentamos três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Mas o Espírito Santo está conosco, nos dando coragem, forças para lutar e vencer estes inimigos. Acrescente-se aí 1:4, ou melhor, quando ele diz aqui a carne é o eu, a nós mesmos, né? O nosso maior inimigo. O Espírito Santo ajuda o crente a mortificar os seus desejos carnais. Gálatas 5, vamos olhar? Gálatas 5, versículos 16, aqui ó, 5, 16 ao 18. Isso vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Ou seja, o que é andar no Espírito? É alimentar o Espírito. Como é que a gente alimenta o Espírito? Com aquilo que é do Espírito. Com a palavra de Deus, com vida de oração, com adoração, com culto. Alimenta o Espírito. Com aquilo que edifica o Espírito, o nosso Espírito. Com as coisas do Espírito de Deus. Isso é andar no Espírito. Não é? E se eu ando no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos da carne. Por que eu não vou satisfazer os desejos da carne? Porque eu já estou alimentado no Espírito. Entende isso? Porém, se deixardes que o Espírito vos guie,
já não estáis sob a lei. Então, o que é andar no Espírito? É ser guiado pelo Espírito. E Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Tá? Então, nessa batalha é o Espírito Santo. Isso é muito interessante para o jovem entender que a gente não vence os desejos da carne pela nossa própria vontade, é com a ajuda do Espírito. Por isso que Efésios 5, enchei-vos do Espírito. O que é andar no Espírito? É encher-se do Espírito. Como? Vamos ler? Como encher-se do Espírito. Isso aqui é interessante para você entender algo muito interessante sobre a guerra espiritual. Olha só. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, um crente cheio do Espírito, ele canta, ama a palavra, ele cultua, ele dá graças ao Senhor e ele tem temor de Deus. Por isso ele se sujeita. Um crente cheio do Espírito. Então, um crente cheio do Espírito, ele vive cultuando ao Senhor. E cultuando a qualquer momento, em qualquer lugar que ele esteja. A vida dele, aliás, é um culto ao Senhor. E por isso, ele enche-se do Espírito. E quando você se enche do Espírito, sobra espaço para a carne. Essa que é a questão. Muitas vezes, nós perdemos a luta contra a carne porque nós queremos nos esvaziar da carne sem nos encher do Espírito. Mas o que nos faz esvaziar da carne não é o mero esvaziar da carne, é o encher-se do Espírito. Por exemplo, o que faz uma água suja sair do copo não é você jogar água suja fora. Se você jogar água suja fora, você jogou água suja fora, mas o copo vai ficar vazio e ele continua sujo. Então, como jogar a água suja do copo, mantendo o copo cheio de água e água limpa? Colocando água limpa. É água limpa que expulsa água suja? Pode fazer esse teste. É água limpa que expulsa água suja. O copo vai ficar limpo, com água limpa e cheio. E não vai ter espaço para sujeira. Entendeu? Então, essa que é a proposta do encher-se do Espírito, do mortificar as obras da carne. Então não é simplesmente, eu vou deixar de fazer isso. Por exemplo, eu vou parar de mentir, mas você vai começar a falar a verdade? Se você não começar a falar a verdade, você não para de mentir. Você só dá um break, mas você não aguenta. Então como é que alguém para de mentir? Falando a verdade. Como é que eu expulso as trevas de um ambiente? Acendendo a luz. Simples assim. Então, como é que eu não dou lugar para os meus desejos carnais? Me enchendo do Espírito. Como? Cantando, louvando o Senhor, adorando o Senhor, lendo a palavra, praticando a palavra, sendo transformado, manifestando essa transformação, analisando a minha vida. Peraí, aonde é que em que lugar, qual é a atitude mais carnal que eu tenho? Então eu vou começar a ter uma atitude contrária a essa atitude. Então, mentira, obra da carne, eu vou começar a falar a verdade. Porque se eu começar a falar a verdade, vai faltar espaço para mentira, porque eu estou falando a verdade. Se eu não falar a verdade, a mentira vai continuar fazendo parte do meu vocabulário. Então é bem simples isso. Como é que eu mortifico as obras da carne? Andando no Espírito. Explica. Como é que você tira as trevas do ambiente? Um quarto está escuro. Como é que você expulsa essas trevas de um quarto escuro? Acendendo a luz. Glória a Deus. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Muito importante para nós. Olha só, deixa eu só avisar minha esposa aqui que eu tô gravando aula. Ela foi pro shopping com as amigas. Eu ia ter que parar para ir buscar. Vamos lá. Terceiro tópico para a gente encerrar. Lembrando, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós.
O Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Então, ó, revelação significa desvendar ou desvelar. É Deus revelando ao homem algo que sem a intervenção divina ele jamais teria conhecimento. Jesus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Também é ele quem dá entendimento ao homem a respeito das Escrituras. Né? Então, o eunuco estava lendo as Escrituras, mas sem a ajuda de Filipe, cheio do Espírito Santo, ele não entendia aquilo que ele estava lendo. O Espírito Santo também é responsável pela inspiração nos autores bíblicos. Tá? Então, cuidado. Hoje, muita gente que saiu do nosso meio, inclusive, questiona a Bíblia Sagrada. Isso aí foi escrito por homens. Essa é a beleza da palavra de Deus. As pessoas precisam entender, claro, aquelas que quiserem, que Deus, na sua soberania, decidiu interagir com o homem. Ele não nos criou para sermos robôs previamente programados. Não, ele decidiu interagir com o homem. De maneira que seres humanos geram seres humanos ensinam seres humanos corrigem seres humanos. A Bíblia foi escrita por seres humanos, inspirados pelo Espírito Santo. E olha que essa inspiração não significa que estes homens perderam suas características humanas e pessoais. Tanto é verdade que a Bíblia é um livro maravilhoso. Se os escritores da Bíblia, 40 escritores ao longo de mais de 1.600 anos, das mais diversas profissões e atribuições, reis, sacerdotes, profetas, boiadeiros, os discípulos, apóstolos e tal, se estes homens tivessem escrito a Bíblia sem suas características pessoais, sem sua personalidade ali, a Bíblia seria um livro chato. Porque a gente ia ler um livro que do começo ao fim ele não ia ter emoção. Por quê? Porque você... Aliás, para que escolher 40 pessoas? Se eles iriam escrever sem os seus atributos de personalidade. Era só escolher um para escrever? Ou então era só fazer como nos 10 mandamentos? Pega uma tábua e escreve. Não. Esse é o belo da Bíblia. O Espírito Santo inspirou o que eles tinham que escrever, o que era para ser escrito. Mas a escrita se deu levando em conta a humanidade, o contexto social, cultural, a personalidade dos escritores. E isso é o belo da Bíblia. Porque dizer que a Bíblia é um livro inspirado, porque 40 homens, eles foram abduzidos pelo Espírito Santo, e aí eles escreveram, é fácil. Agora, só o Espírito Santo, somente Deus na pessoa do Espírito Santo pode fazer algo tão extraordinário. Um livro escrito ao longo de mais de 16 séculos, por 40 pessoas diferentes, em situações diferentes, em momentos diferentes, pessoas que não se conheciam entre si, escrevendo de lugares diferentes, de culturas diferentes, somente uma ação sobrenatural, que nós declaramos ser a ação do Espírito Santo, para nos dar um livro tão completo, tão coeso, tão coerente, como é a Bíblia Sagrada, tá? E por isso que um outro detalhe que ele coloca aqui é que 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, não há um texto bíblico que não seja inspirado. Texto, não confunda. Por exemplo, o adultério de Davi não é inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado é o relato disso. Até para mostrar a imparcialidade da Bíblia. Se a Bíblia fosse uma biografia humana, a história linda de Davi jamais traria o seu adultério, os seus erros. Jamais. A história linda de Sansão jamais traria o seu final melancólico. Então, o Espírito Santo inspirou
a escrita inspirou certas palavras, no caso dos profetas, inspirou certas ações quando ele direcionava as pessoas e inspirou a escrita da própria humanidade de Jesus. Né? Se a Bíblia Sagrada tivesse a pretensão de ser uma biografia, não mostraria Jesus bravo, não mostraria Jesus com sono, com fome, com sede. Entende? Não, a Bíblia apresenta tudo isso e por isso ela é um livro completo. É o maior best-seller da história, é a Bíblia Sagrada. E por último, nós vamos falar aqui, para concluir, falando do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas, sobre o agir do Espírito. Sem a ação do Espírito no crente, é impossível haver uma espiritualidade saudável. É ele que nos leva a orar, jejuar e ler as Escrituras, tá? Sem ele também não tem o Novo Testamento. É o Espírito Santo, por exemplo, que ajuda-nos nas nossas fraquezas, Romanos 8:26. É importante ressaltar que o batismo, aqui é engraçado como, né, é para todos os crentes da atualidade, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder disponível para todos os crentes, mas que não determina a santificação, a salvação. É para os salvos, mas não salva. Agora, o fruto do Espírito, esse sim, é uma demonstração de que aquela pessoa é salva. Porque o fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo em nossas vidas, tá? Então, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele vai trazer estas duas questões. Ele vai trazer a habitação na vida do crente e o poder para o crente testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia. Amém, meus irmãos? Forte abraço! Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.